Oi, eu sou a Ana Luísa, tenho 27 anos e sou da geração Z. E eu sou a Fê, 43 anos, millennial raiz, quase X, e esse é o nosso papo de gerações. Uhul! Eu já perdi as contas. Episódio 13 já. Nossa, 13º episódio. É, gente. E o tema de hoje é? Trabalho que dá sentido versus trabalho que paga as contas. Esse tema, eu acho que eu falei pra Fernanda, nossa, você tem certeza que você quer fazer esse tema? Mas eu falei pra ela que eu achava que um tema que a gente precisava trazer era um pouco da relação com o dinheiro. E ela falou, eu acho que esse tema aqui abre margem pra isso Pra também. tudo, é. Cara, primeira pergunta. Começando. Você trabalha pra viver ou você vive para trabalhar? Eu trabalho pra viver. Check. Eu não sei. Não, eu trabalho pra viver. Eu sou aquela pessoa que tem um problema seríssimo com o trabalho no sentido bom e ruim, assim, da coisa. A minha relação com o trabalho é de uma família muito trabalhadora, né? Para quem não conhece a história dos meus pais, eles eram do norte de Minas e foi tudo muito sofrido. Então, para eles chegarem no patamar de vida que hoje eles podem me proporcionar, foi através de muito trabalho. Então, eu não consigo, quando eu penso numa vida feliz... E até te interrompendo um pouco, até para contextualizar para as pessoas, ainda é assim, né? Porque eles têm essa cultura hoje, ainda que talvez eles pudessem desacelerar, eles ainda não conseguem. Não. Eu acho que vai chegar esse momento, mas eles ainda não conseguem. Exato, minha mãe e meu pai trabalhou de domingo a domingo, faz 6 anos que ele parou de trabalhar de domingo a E domingo. ele ainda lamenta isso todo domingo, provavelmente. Muitas porque vezes ele fala, nossa, sempre... quero voltar a trabalhar de domingo a domingo. E a minha mãe, ela fielmente acorda todos os dias, tipo, super cedo para abrir o nosso salão de beleza. Então, a minha relação com o trabalho é uma relação onde eu não gosto dessa frase, mas sabe aquela frase que diz que o trabalho dignifica o homem ou que Deus ajuda quem cedo madruga? Por mais que eu queira fugir desse olhar, ele é um olhar que está incutido em mim. É como se eu só conseguisse... Por exemplo, eu sinto que eu só vou me sentir bem-sucedida na vida no dia que eu olhar para o trabalho e sentir que ele é o reflexo de quem eu sou. E isso é uma coisa que eu não estou falando que é saudável, mas eu estou falando de uma forma como a minha mente processa as coisas. Então, essa frase, você trabalha para viver ou vive para trabalhar, eu sinto que eu deveria trabalhar para viver, porque eu até falo isso para as pessoas, né? Tem gente que fala assim, nossa, juro, eu não entendo como tem gente que consegue trabalhar com o que não gosta. Mas eu falo assim, ao mesmo tempo que eu falo, realmente, é difícil você trabalhar com o que você não gosta, porque boa parte da nossa vida é no trabalho. Mas eu penso assim, tem pessoas que trabalham para conseguir ganhar o dinheiro que proporciona a vida que elas querem. Então, tem gente que trabalha para ganhar muito dinheiro, para poder viajar em algum momento do ano para um lugar muito ferrado. Tem gente que trabalha muito porque a felicidade da pessoa, sei lá, é comprar um carro. E eu acho que isso é importante da gente pensar, porque tá tudo bem se você é uma pessoa que olha para o dinheiro como uma fonte que permite que as coisas que você quer sejam mais viáveis. Construir uma família, ser mais acessível e coisas do gênero. Durante muito tempo eu fui aquela pessoa que acreditou naquela premissa de que trabalhe com o que você ama, que você nunca precisará trabalhar um só dia da sua vida. E isso é mentira. Por mais que a gente goste do que a gente faça, é trabalho. Então, quando eu aprendi a ressignificar isso e a dizer assim, poxa, eu trabalho para viver, eu faço apesar de. Então, é assim, mesmo dias que estão chatos, mesmo dias que eu não quero vir, mesmo dias que eu não quero acordar, mesmo aquele dia que... Nossa, isso é exato. Você adiantou uma coisa aqui. Eu projeto. Mas isso é muito... Naquilo que eu espero da vida, né? E aí eu entendo que é o trabalho que me proporciona isso. Uma das coisas que eu ia trazer era justamente isso, Fê. Que a promessa da geração Z é trabalhe com o que ama e nunca terá que trabalhar. A minha geração é essa geração que acredita que tipo, você tem que amar o que você faz e achar um propósito muito forte e você não vai sentir essa coisa do trabalho. Mas é mentira, A sua geração já é a geração do
primeiro tem que ter uma estabilidade e depois o propósito vem. Exato. E sabe por que eu falo que isso é mentira? Porque eu vou até assim desmistificar tudo que a geração Z construiu. Meu Deus do céu, estou demolindo o castelo de cartas. Geração Z, não cancele a Fê. Ah, não é isso. É porque assim, ó, por exemplo, uma das coisas que eu mais amo fazer hoje é mentorar pessoas, né? Então, assim, é no sentido de poder orientar profissionais da área, de poder dizer, mas assim, ainda assim tem um dia que é chato, sabe? Lógico. Tem um dia que é chato. Ou o dia que você fala assim, nossa, não acredito que eu tenho que falar sobre isso de novo. Exato, de novo, eu falei. Ou então assim, nossa, falei e não entendeu nada, meu Deus, sabe assim? Uma frustração também. É. Mas eu posso aproveitar isso que você tá falando? Eu acho que assim, a vida, a minha psicóloga tem feito um exercício muito forte comigo em direção disso. Que a gente precisa equilibrar a paixão e a sobrevivência. Porque, por mais que você ame muito algo, não dá pra você... Mesmo que a gente... Eu vou dar um exemplo. Quem gosta muito de correr e malhar. Tem dia que você acorda que parece que passou um furacão em você e a última coisa que você quer fazer é levantar pra fazer uma atividade física, por mais que você goste. Ou então, por mais que você goste muito de comer um arroz e feijão, tem dia que dá vontade de comer uma bela de uma pizza com ketchup ainda, pra acabar com os italianos. Então, o que eu tô querendo dizer assim, mesmo as coisas que a gente ama, que estão no nosso dia a dia, coisas bobas, pequenas, a gente cansa. O trabalho também é assim. E eu acho que tem um outro ponto que é, todo trabalho, à medida que a gente existe em sociedade, existem burocracias, existem demandas, existem responsabilidades, todo trabalho acaba fazendo com que você, em algum momento, caia numa burocracia. Por exemplo, a Fê pode até amar fazer micropigmentação, mas eu duvido que ela goste de fazer nota fiscal. A Fê pode amar, sei lá, a parte de mentorar uma pessoa, mas eu duvido que ela gosta de lidar com a frustração de ver que a pessoa não está seguindo nada do que ela falou. Então, assim, o trabalho ele sempre vai trazer o prazer, e o prazer só existe porque também existe o desprazer. E eu acho que é nessa hora que entra o conceito do propósito, né? Que é quando a gente entende, assim, o trabalho como um sentido maior, de missão mesmo, Muito. sabe? De legado, do pouquinho que a gente vai deixar para o mundo mesmo, independente da sua área de atuação, sabe? Então, o que eu tô deixando de mim para o mundo e para as gerações futuras? Como eu tô contribuindo? E aí, quando você tem isso muito claro, eu acho que isso traz um pouco mais de sentido, inclusive para os dias chatos, porque eles sempre existirão. Sim, eu acho que no meu caso, essa questão do propósito, entre propósito e boleto, né? Tipo, onde é que a gente se encontra, onde é que a gente acha o sentido. Porque eu trabalho no setor mais administrativo, mas eu também sou artista. Aí hoje cedo eu estava fazendo a minha primeira reunião com que potencialmente vai ser a minha primeira noiva que eu estou sendo contratada, porque eu já cantei em casamentos como presente para noiva. Mas eu fui, sim, então você... exatamente, estou fechando um negócio, um potencial negócio, né? Pode ser que sim, pode ser que... Eu já tô falando que né? Já é, com já certeza, prospera. parabéns! Obrigada. Só que eu penso assim, é muito legal? Só que ao mesmo tempo, tipo, se eu dependesse hoje de cantar em casamento, por exemplo, que não é meu caso, para a realidade do meu momento, eu não tenho ainda bagagem para isso, entendeu? No sentido de, eu não passei por vários casamentos a ponto de cantar em casamentos, cobrir o financeiro que eu ganho hoje no administrativo. Então, ainda trabalho no meu administrativo, porque viver como administradora, viabiliza meu sonho de trabalhar com a arte. E viabiliza em vários sentidos. Quando eu quero fazer o lançamento de uma música, é a administradora que paga a música. Ou então, assim, quantas vezes o meu trabalho artístico ou como micro-influenciadora agora finalmente está começando a dar pequenos pagamentos, mas que se eu somar o montante ainda não bate a administradora. Uhum. E nessas horas é quando a minha terapeuta me ajuda a lembrar que, tipo, às vezes a gente vai precisar escolher coisas que não são exatamente no caminho que a gente ama para poder viver aquilo que a gente ama. E ao mesmo tempo, pode ser que em algum momento eu me entenda na necessidade
né? Então, quando eu já tiver tido mais, talvez, experiências, ou até quando eu ficar de saco cheio, e eu vou jogar tudo pro ar e falar, não, eu vou me arriscar completamente no que é o sonho. E pode ser que eu viva isso pra voltar e falar, não, tá, não dá pra viver só do sonho. E pode ser que não, justamente por eu estar na fogueira, o milho vira pipoca no fogo, né? Então, talvez estar na fogueira me coloque exatamente onde eu queira por eu me arriscar. Só que como, por enquanto, eu sou uma pessoa muito pé no chão e eu tenho muitos sonhos, quero sair de casa, pra eu viver meu sonho, eu pondero isso com uma pitada de realidade, assim. E sabe o que eu acho que existe uma diferença muito grande entre as nossas gerações? A minha geração, ela nunca foi uma geração que pensou no propósito. Nossa, sim. Inicialmente. A gente nunca pensou nisso. Só que a gente encontrou propósito no caminho. Meu, mas isso é exato. Você leu todo o meu roteiro, gente? Porque eu crio o roteiro e a Fê, Eu nunca sei de nada. ela só confia. Mas Eu eu só ia falar escolho isso. o tema, ajuda A a geração Z, ela busca sentido no trabalho, então ela tem medo de cair no vazio. Só que a geração millennial, que é a sua, já experimentou muitos trabalhos só pelo dinheiro ou pela necessidade de trabalhar. E aí acaba caindo em reflexões sobre se sentir perdido no caminho, mesmo depois das conquistas. E depois dessas reflexões e de viver essa bagunça, acha um propósito. Sim, sim. Eu acho que eu vivi muito isso, né? Eu sempre encontrei propósito no caminho. E especialmente porque eu nunca fui e não sou uma pessoa vitimista. Então, eu sempre olhei e falei, tá, e agora? Vamos lá, é isso? Tá bom. Ah, então pode ser Sim, legal. você sempre pode... foi uma pessoa, tipo, que também você fala isso, você é muito um trator, você só vai. Você Só vou. Mas, então, e nesse processo de ir, assim, eu não sou de ficar lamentando, de ficar, não, assim, eu vou. E uma hora você se acha. E uma hora eu me acho, e aí eu faço ficar legal no processo, sabe, assim, tal, e pronto, assim, porque eu sou assim também. Eu sou movida por pequenas pílulas de coisas que me fazem bem, assim, precisa existir. Mas eu acho isso muito bom, porque pessoas que são movidas por pequenas coisas, elas não deixam para ser felizes depois, elas são felizes no agora. Até essa semana no Diário Estoico, a Fê também gosta, o diário fala sobre uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala assim, experimente viver com o mínimo. Então, como se você vivesse com a menor casa que você pode, Sim. a menor quantidade de comida que você pode, né? Que quando vier o mais, você vai saber receber o mais. E eu acho que é um pouco isso. Se você consegue ser feliz com pequenas coisas no meio do caminho, quando você tiver as grandes coisas, e se acontecer de você chegar no alto e cair, você lembra como era ser feliz com as pequenas coisas. Ou senão você reaprende. Eu sinto que minha mãe e meu pai têm isso. Porque minha mãe e meu pai são de muitos, como empreendedores, altos e baixos. E a minha mãe é muito adaptável, tipo um camaleão. Óbvio que tem coisas que são difíceis, mas eu vejo como tem muita coisa assim. Tranquilamente, minha mãe e meu pai viveriam felizes comendo arroz, feijão e um filé de frango. Porque é o que eles amam de qualquer forma, eles sabem viver do simples. Mas minha mãe e meu pai hoje não precisam comer arroz, feijão só e filé de frango. Eles podem comer muito pelo contrário, eles podem comer em restaurantes caríssimos. Mas assim, essa realidade de você ser feliz com o pequeno, justamente eu acho que é o que faz com que você não sofra na mesma medida que a minha geração sofre. Porque pra gente, tudo tem que ser grande, numa grande demonstração, num grande propósito, numa grande cena de filme. E eu acho que isso entra até numa pesquisa que Dom Cabral, que é uma fundação, fez em 2023, que diz que 65% dos jovens acreditam que o trabalho tem que trazer uma realização pessoal. Só que eu vejo, cara, o quanto é justamente o que eu vivo com os meus amigos que acabaram de sair da faculdade e estão entrando no primeiro trabalho. A frustração, que é o primeiro dia que você pisa numa grande empresa, nessa Great Places to Work. E aí você entra na Great Places to Work e você fala, meu, isso é muito bad places to work. Tipo, zero saúde mental, as pessoas, você senta, você passa nas bancadas, tipo, os gerentes e diretores com antidepressivo em cima da bancada, ou as festas serem de alguns lugares serem muito regadas a drogas, porque justamente você começa a ver que a realização pessoal, ficar refém do trabalho, é um baita problema numa sociedade
que visa muito a grana, mas mais do que visa a grana, não tem, tipo, moleza, não tem, tipo assim, ai, Fê, deixa eu passar a mão na sua cabeça. Tipo, quantas vezes, se uma cliente vem pro salão e a gente fala assim, tal profissional passou mal, a cliente fica muito brava. Ela não olha não é toda cliente que olha, nossa, que pena, nossa, ela tá bem. Não é toda cliente que é assim. Inclusive, a gente tem uma profissional no nosso salão, que eu não vou citar o nome, mas que assim, as clientes já consideram que ela não tem férias. É considerado que ela não tem férias porque a profissional permitiu que o trabalho fosse a vida dela a tal ponto que ela não sabe o que é parar para existir. E a gente vê o quanto isso vira uma prisão, né? Sim, com certeza, com certeza. Acho que isso aí também faz parte de você conseguir equilibrar as coisas. E aí, mais uma vez, entra o primeiro conceito, né? De você viver para trabalhar ou trabalhar para viver. Porque independente de propósito, existem pessoas que vivem para trabalhar ali o tempo todo e às vezes não é só pela grana, é só porque não sabe fazer outra coisa. Concordo. Porque entrou naquele looping, entrou naquela coisa que eu não sei fazer diferente mais. Exatamente, exatamente. E eu acho que também é muito engraçado isso que você está falando, porque assim, da mesma forma que 65% dos jovens dizem que o trabalho deles tem que trazer uma realização pessoal, 56 acabam aceitando um trabalho, mesmo sem se identificar com ele, pelo simples fato de que, quando eles caem no mercado de trabalho, eles falam, tá, não era isso, então... E aí eles vão ter que achar, como você falou, o propósito no meio do caminho. E aí a geração Z é muito mais propensa, né, a minha geração e as mais jovens também, a trocar de emprego em busca de propósito. Por isso que é muito comum as grandes empresas hoje estarem passando por muita troca de pessoas. Criou-se também uma coisa, né, uma ideia de que é muito mais fácil crescer profissionalmente se você mudar de empresa, porque para você crescer dentro de uma empresa, muitas vezes as empresas estão com estruturas muito antigas e antiquadas e trunchadas. Então, a progressão de carreira nas empresas mais antigas é mais difícil do que nessas mais modernas. E aí o que a galera faz? Vê que vai ficar preso e vai trocando de empresa em empresa. E assim, cada empresa vai te dando uma bagagem de conhecimentos diferentes. E é engraçado, né, como os valores vão mudando, porque eu me lembro que na minha época de contratação, quando eu tinha uma empresa e contratava pessoas, isso era muito mal visto. Exato. Se eu pegasse um currículo e visse uma pessoa que assim não parava numa empresa, eu falava, gente, alguma coisa de errado tem nessa pessoa, como assim? E eu confesso que isso ainda é mal visto por algumas pessoas, né? É muito engraçado porque todo mundo que eu conheço, dos meus colegas mais jovens, falam, entram nas empresas falando assim, de plano de carreira. Tipo assim, eu quero ficar aqui e criar minha carreira nessa empresa. Mas é muito engraçado como muitos saem... E, assim, saem indignados sempre com as empresas. Eu não estou criticando eles porque eu também tive isso, né? Mas hoje, sendo também gestora, eu consigo entender que não é legal você também não parar em nenhum lugar, porque você deixa de desenvolver resiliência e musculatura emocional. Ao mesmo tempo, eu não estou falando que você tem que aceitar o mínimo. Eu só estou falando assim, o quanto você, antes de sair de uma empresa, começa a perceber que talvez você precise analisar se o problema são as empresas ou se existe um funcionamento do mercado. Porque quando eu saí das empresas que eu trabalhei, que eu não vou citar o nome, mas assim, eu fiquei chocada, porque aí eu descobri uma lista que a justiça estava investigando as maiores empresas do Brasil por cartel. Cartel do quê? De salário. Então, essa galera virava, sentava, criou um grupo no WhatsApp com os maiores gestores das empresas, ou com o RH, não sei como é que funcionava, e eles falavam qual era mais ou menos o valor para cada vaga. Então, analista júnior, gerente, sênior. E aí, todas as empresas tinham mais ou menos o mesmo salário. Então, não tinha competição para melhoria de salário. E aí, quando você vê isso... E evita que o negócio fique cíclico, né? Que a pessoa fique pingando, agora eu vou para lá. Só que isso virou problemático, porque aí as empresas pararam de melhorar os benefícios para os profissionais. O que significa? Que às vezes você achava que você estava saindo de uma empresa X para ir para uma Y, porque você ia super ter um upgrade, e no fim, era tudo a mesma coisa. Então, assim, se você tem essa noção do mercado...
você também começa a pensar quais estratégias você vai usar de repente para crescer na empresa que você está. Acho justo esse negócio de manter o mesmo valor? Não acho. Eu acho que as empresas têm que competir pelos profissionais. Por exemplo, se você é uma empresa que pode pagar mais por um analista júnior, então que faça isso e pegue o cara mais foda que tem no mercado para ele ser mais foda ainda. Só que é bom saber o seu contexto e a realidade justamente para você não achar que você está indo de uma empresa para outra e no fim você está trocando batata por purê, que é tudo igual. Uma coisa interessante é que o aumento do burnout é uma coisa que 81% dos millennials relataram, segundo o Gallup, em 2022. Então, eu acho que isso também casa com essa coisa do millennial nunca ter parado para pensar só no propósito. Talvez você fica tão movido a eu tenho que ganhar dinheiro e me virar, que você suga a sua energia, talvez. Pode ser, pode ser. E eu acho também que o burnout está muito associado à questão da obesidade mental, assim, sabe? E veio muito com o excesso de informação que a gente tem hoje. A gente tem muita facilidade de acessar qualquer coisa, assim, ali na palma da mão, tal. E isso fez com que a nossa mente nunca mais parasse, sabe? Sim. E isso eu acho que às vezes causa essa estafa, porque na minha visão, né? Eu nunca tive um burnout, mas na minha visão ele começa quando você não consegue mais descansar, quando você tem aquele cansaço que nunca passa. Sim. Aquele cansaço que por mais que você descanse, às vezes você tirou o domingo, não fez nada no domingo, mas ainda assim você começa a segunda-feira Eu tô passando cansada. por isso, e aí eu tô começando a investigar com a minha psicóloga se eu tô tendo burnout. Pode ser que seja um indício. E são vários indícios, assim, o telefone toca, eu tenho vontade de gritar com alguém, pequenas coisas que as pessoas me pedem, eu fico com muita raiva, irritadiça, eu tenho vontade de chorar, coisas pequenas. Sim, do tipo, ir até a padaria comprar um pão me dá ansiedade. Porque eu acho que às vezes a gente não precisa necessariamente ter aqueles sintomas clássicos de ausências e de pressão alta e de você realmente precisar ser hospitalizado, mas eu acho que esses momentos em que a gente se vê nesse caos mental, sabe? Porque você fica estagna. Você que muitas vezes é uma pessoa que dá conta e é produtivo, fica estagnado. Eu tô assim. Mas eu não sei se, por exemplo, a minha geração, quando a gente fala de dinheiro aí, né? Eu acho que o que acomete os millennials quando a gente fala de burnout é isso. É porque hoje a gente entra no Instagram e vê assim, faça 6 em 7, faça 100 mil reais em 7 dias. Aí você acha que você tem que fazer R$1 milhão em 7 dias. Se fosse assim, todo mundo fazia, irmão. Não, aí você vê assim, o segredo é fazer tal coisa. Aí dali a pouco fala assim, não, o segredo é fazer outra coisa. O segredo é fazer qualquer coisa. Não tem pior situação do que essa. Mas assim, essa busca por isso, exato, porque assim, o que moveu a minha geração durante muito tempo foi o lado financeiro, né? Porque a gente nunca pensou em propósito, a gente nunca pensou em... Sim. Nunca teve isso, assim. E aí eu acho que é por isso, talvez, que venha hoje esse burnout. Indício de burnout. Mas eu vejo também o quanto eu falo muito sobre isso com a minha psico, só que assim, você ter os sintomas não significa que você tá. Então, por exemplo, eu não estou assumindo que eu estou, mas eu vejo que eu tenho muitos desses sintomas. Sim. E aí, justamente por isso é o tempo de reverter. Exato. Exato. Exatamente. Porque eu acho que a gente, assim, culmina nisso justamente quando você não consegue identificar. Exato. Quando você só vai, e de repente não pausa. Exato. Então, eu acho que quando a gente tem esse estado de presença, parabéns, assim, de você conseguir olhar e falar, não, agora eu preciso parar. Como às vezes eu falo também, sabe? Eu preciso parar, eu preciso focar. Você já viu aquela frase do Steve Jobs? Que foco é justamente, não é dizer sim para uma coisa, é conseguir dizer não para todas as outras coisas. É exatamente isso. E tá tudo bem. Mas é muito difícil, né? Eu tô aprendendo, confesso, tô ficando boa. E às vezes não é só o não para as pessoas, para as situações, assim, é não para as oportunidades. Muito. Porque você precisa escolher qual caminho.
porque as oportunidades vêm, mas quais vale a pena? Uma coisa que eu acho interessante, Fê, é a questão não é nem interessante, né? Uma coisa que me preocupa é o fato do sucesso estar sempre atrelado com grana. Acho que isso é muito complexo, assim. Até, cara, vi um vídeo, lembrei de você, que a gente fala muito sobre algumas personas em específico, e a Sandra Chayo é uma delas. E eu vi um vídeo da Sandra Chayo falando da minha geração, ser uma geração que, assim, falou não para a minha geração e as mais jovens, né? As gerações que vêm, elas estão bebendo menos álcool, então são gerações que até você uma vez comentou que preocupam um pouco a indústria alcoólica. A indústria do álcool. Por outro, estão pensando em não ter filhos, muitos estão deixando de ter filhos e assumindo rotinas que são mais focadas no desempenho, tipo uma Manu City da vida que acorda muito cedo, quer correr, quer fazer. E ela falou, ao mesmo tempo que isso parece muito legal, do tipo uma geração que está subindo e está dando certo, que são gerações que também estão apresentando muito mais frustração, a sensação de não ter realizado, de não se permitir, muitas não permissões. E aí o que me chamou muita atenção nisso é que depois eu fui ler os comentários. E aí um monte de gente falou assim, é claro que a nossa geração não quer ter filhos ou está pensando repensando coisas, porque tá muito difícil viver nas nossas gerações, na minha geração, e pagar as coisas. As pessoas falaram, hoje para eu comprar um imóvel é muito mais difícil do que era na época do meu pai. E aí eles falam, você acha que a nossa preocupação é ter filho? Você acha que a nossa preocupação é construir o que é tido como conservador, né? Família, casar? Nossa preocupação é se a gente vai conseguir comprar um apartamento. E aí eu achei muito interessante esse debate, porque eu falei, nossa, que engraçado, né? Todo mundo ali nitidamente estava angustiado, porque o sucesso é muito atrelado à grana. E por ser atrelado à grana, hoje o poder financeiro das pessoas diminuiu muito. O nível, o valor das coisas não aumentou na medida, hoje no nosso país, na mesma proporção que a condição financeira das pessoas. Então, a gente cada vez mais vê uma fragmentação entre as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres. O poder de aquisição financeira diminuiu e a sensação de capacidade de viver coisas básicas também diminuiu. Então, eu que sempre quis ter filho e sempre achei que eu fosse ter filho até relativamente cedo, hoje penso, nossa, tipo, daqui 3 anos, eu penso assim, eu gostaria de casar perto dos 30. E ter filho, tipo assim, eu sou aquela que faria filho na lua de mel. Eu sou assim. Porque na hora que eu sinto que eu vou casar com um, eu já vou casar, vou fazer filho, já vou fazer tudo, entendeu? Mas assim, eu penso, caramba, tipo, que loucura. Porque eu me identifiquei em alguns pontos que as pessoas estavam falando. Eu achei muito válido o debate da Sandra, mas eu me identifiquei no sentido de assim, hoje, eu, Ana Luísa, toda a grana que entra, eu não penso assim, nossa, eu tô juntando porque um dia eu vou ter uma família. Toda a grana que entra, eu penso, nossa, tô juntando porque eu tenho o sonho de ter uma casa própria. E aí eu penso assim, a chance de eu demorar mais do que eu previa para ter filho é muito maior. Tá, eu agora vou fazer advogada do diabo aqui, porque eu não acho que está mais difícil do que foi um dia. Eu acho que sempre é difícil. E nós já vivemos situações muito mais difíceis e muito mais desafiadoras do que a gente vive hoje economicamente. Nós já vivemos uma fase em que existia uma inflação altíssima, que as pessoas recebiam hoje e elas iam ao supermercado no mesmo momento. Sim. E elas estocavam o alimento do mês todo, porque senão, se deixasse para amanhã, talvez eu já não comprasse mais a mesma coisa. Porque o dinheiro estava valendo cada vez menos. Eu lembro dessa época que até carregavam sacos e sacos, não era? Exato. Então, assim, sempre há o desafio. Sempre existe o desafio. Agora, desculpa, posso ser polêmica agora? Não vamos brigar, tá? Pode, eu estou só trazendo a visão do povo. Então, é que eu acho que a diferença da geração mais nova para a geração mais antiga é que a geração mais antiga não reclamava. A geração mais antiga só sabia que tinha que fazer.
A mais nova, às vezes, quer ganhar no grito, sabe? Ai, não, mas pra mim tá muito difícil. Ai, não, é porque hoje que eu adulteci, tá muito complicado. Eu acho, mas assim, eu posso sempre foi também difícil, falar uma cada coisa? das gerações. Eu não acho que é só questão de dificuldade, Fê. Eu sinto que a minha geração também questiona os padrões de comportamento da sua, no sentido assim, eu ainda tenho pensamentos muito antiquados, eu vejo em relação aos meus amigos, do tipo, eu quero um apartamento. Eu penso, eu não vou comprar. Muitos amigos meus alugam casa, apartamento e tem um carro. Eu penso, eu não vou comprar um carro, mesmo podendo, porque eu quero um apartamento. Eu prefiro ter um lugar para voltar e dormir do que ter um carro. Sim. E eu sinto que a minha geração é uma geração muito do tipo assim, eles perceberam que os pais foram deixar para viver muito depois. E aí, quando os pais foram deixar pra viver, eles já estavam mais indispostos e tudo. E eu vejo que a minha geração é tipo assim, eu não quero estar velho pra viver, eu quero viver mesmo jovem. Sim. E talvez os trade-offs mudaram também, as prioridades mudaram. E por isso que é uma geração também que talvez sente que tá mais difícil, que é uma geração... E eu não tô falando que a gente tá certo, né? E nem sei se eu posso me colocar na mesma bolha, porque eu sou Você tão... não pode se colocar na Eu mesma sei. bolha hoje, com toda certeza. Talvez alguns anos atrás poderia. Mas eu acho que depois que você veio administrar um negócio, Mudou você muito. mudou demais. Você mudou demais. Demais. Muito. Tanto que às vezes eu falo com os meus amigos assim, nossa, desculpa se eu sou meio conservadora em alguns pontos, mas eu penso assim, tipo, hoje eu vejo que as coisas não são tão triviais e eu prefiro, tipo, abrir mão, que nem eu já trabalho de segunda a sábado, então eu abro mão completamente do meu sábado ir fazer um rolê. Eu penso, tudo bem, é R$150 que eu tô juntando pro meu apartamento. E você mudou até porque você descobriu, como você falou pra mim há pouco até, que a vida não é um morango. Você acabou de falar isso pra mim. Não é. Quando eu falei pra você, mas Lu, é muito simples, é só você não contratar pra esse período. Você olhou pra mim e falou o quê? Fê, a vida não é uma Exato. É isso, sabe? Exato. E eu acho que tem essa coisa que eu tenho também, mas eu acho que os jovens estão mais impossíveis, é medo de perder tempo. Então, assim, dá um desespero. E essa, isso eu tenho também. E essa galera, eu também tenho, mas eu acho que assim, ao mesmo tempo que eu tenho, e eu sofro por isso, porque eu, por exemplo, tô em pânico pensando que eu tô chegando perto dos 30, mas, tipo assim, por outro lado, eu fico assim, eu preciso juntar dinheiro, não interessa. Enquanto isso, eu vejo, sei lá, pessoas que ganham, às vezes, muito mais do que eu e que não têm o mesmo dinheiro, quantidade de dinheiro que eu juntei, porque elas estão viajando. Meu, eu tenho um amigo, que eu não posso citar nome, mas também ele nem ouve o nosso podcast, porque ele não é antenado nesse universo. Mas, assim... Mas nosso podcast vai bombar, e aí pode ser que um dia ele escute. Tá, tudo bem, deixa pra depois, não fique bravo comigo, amigo. Mas ele ganhou um carro no valor de um apartamento e ele paga aluguel. E ele paga um aluguel muito caro. E ele ganha muito mais do que eu. E eu virei pra ele e falei assim, amigo, what the fuck? Tipo assim, pelo amor de Deus, pega agora esse carro, troca por um mais barato. O dinheiro, a diferença do dinheiro investe. Porque ele tinha menos dinheiro juntado do que eu, que ganhava muito menos que ele. E ele tinha, tipo assim, promoções e atrás de promoções. Quer dizer, uma pessoa que gastava enlouquecidamente com comida, com futilidades, na minha visão. Mas aí ele me deu um tapa na cara. Ele falou assim, eu entendo que pra você isso é importante. Mas tudo isso aí que você tá me falando não é o que vai me fazer feliz hoje. Aí a gente entra no conceito do sucesso. Entende? Pra ele o sucesso É isso, é desfrutar. E pra você o sucesso é olhar e falar, poxa, segurança. olha o quanto eu tô conseguindo acumular aqui e tal. Exato, Segurança. até porque você foi criada assim. Exato, que é o que eu falei, o meu molde, Theo Dolino e Sueli Ramos Machado. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque vocês dois são felizes. Muito. Vocês dois vivem o propósito de vocês. Então, não existe uma regra, né? Existe aquilo que faz sentido para cada uma das pessoas. E eu acho que também a maturidade me fez perceber que não precisa nem ser só conservador, mas também não precisa ser louco. Então, no final do ano eu vou pra Europa. Tá barato ir pra Europa, ainda mais no final do ano? Não. Mas eu planejei isso desde maio ou abril, assim. Então, todo mês eu tô juntando uma graninha e detalhe, juntando a grana pra viagem e pra minha vida. E aí o que eu percebi? Que dava pra eu, se eu fosse organizada e disciplinada, juntar dinheiro pra meu sonho major da vida, agora financeiro, meu maior sonho financeiro da minha vida, e eu proclamo ao Senhor que eu conseguirei, é minha casa. É tipo assim, no dia que eu tiver a chave da minha casa,
eu vou dormir no chão olhando pro teto falando assim, obrigada, era isso aqui. Então, proclamamos, porque isso eu também tenho um sonho, Exato. e assim será, né? Mas assim, Mas eu sou uma pessoa que ama viajar. Amo viajar. Tipo, não me vejo não viajando pelo menos uma vez ao ano, sozinha. E eu gosto especificamente de estar sozinha na viagem. E aí, agora, eu vou poder viajar porque eu me organizei. Então, assim, que aí eu acho que entra nessa pergunta-chave. Dá pra unir os dois? Os sonhos, os nossos sonhos e o pagar as contas? Dá pra unir o trabalho que dá sentido com pagar as contas? Não vai ser perfeito, não vai ser flores. Você talvez em alguns momentos acabe precisando optar mais por um do que por outro. Talvez você abandone um por um tempo por outro. Mas por experiência própria, eu digo assim, é turbulento e é tortuoso o caminho, mas dá pra viver um pouco do que se ama e dá pra viver um pouco do que você precisa. Sim, eu também acho. Eu acho que os millennials, eles aceitam um trabalho sem paixão, muitas vezes para garantir segurança. A minha geração tem um pouco menos de tolerância com trabalhos que não têm propósito, mas ao mesmo tempo, e isso faz com que eles enfrentem maior instabilidade, mas ao mesmo tempo talvez seja uma geração que demorou menos para experienciar coisas que a sua geração se segurou muito para experienciar. Com toda certeza. Então, assim, certo e errado é o que a gente falou, a gente procura equilíbrio, né, Fê? Não, mas com toda certeza, assim, hoje, às vezes, até quando eu me pego pensando no tempo, né, porque eu tô com 43 anos e eu demorei para entender que eu ia trabalhar para viver e não viver para trabalhar, porque por muito tempo eu vivi no looping. No looping. Então, quando eu penso nisso, às vezes eu me espelho em pessoas, assim, eu olho e falo assim, não, gente, tá tudo bem, eu tô com 43 anos, mas se eu tiver 48, 50 anos vivendo tudo que eu quero, tudo já bem. Tá ótimo. Eu ainda vou ter disposição para ficar no pula-pula com a Olivia, sabe assim? Então, tudo bem, ainda. Porque olha a fulana com 50 anos, super bem, então eu vou dar conta, assim, e aí é isso que me motiva, assim. Muito fez, que você falou muito verdade. E tipo assim, pô, não dá pra comparar os seus 50, 60 anos com 50, 60 dos seus pais. Era outra realidade, outros acessos. Provavelmente seus pais naquela época não tinham a preocupação que hoje você tem de fazer uma academia, uma musculação para cuidar, para manter o corpo saudável. Eu, por exemplo, quando eu vejo que meus pais vão para academia, eu fico, ai, papai, mãe, obrigada. Obrigada, porque eu penso assim, nossa, eu não acho que meu pai vai estar na idade do meu avô Adão, a menos, né, bate na madeira que aconteça algo, mas ele vai estar com muito mais disposição, né, para caminhar, para fazer. E olha que meu avô tem disposição, é cultural isso, né? Porque eu vejo assim, por exemplo, meu pai desenvolveu isso, né? Esse gosto e até porque ele percebeu isso, e eu falo que ele tem um mantra, né? Quando ele vai pra academia, toda vez ele fala, porque filha, eu não vou te dar trabalho, tá? Não vou te dar trabalho, tá? Isso é muito porque fofo. A geração dele não foi a geração dos meus pais, nunca teve, acho que nem se falava de academia e tal. Sim. Esse bichinho não picou minha mãe não vai. E é muito engraçado, né? Porque também tem gente que mesmo assim tem uma capacidade, né? Eu vejo a minha avó, Ana, assim, o meu avô, Adão, ele tem dificuldade de andar, mas o bichinho anda, sobe e desce com dificuldade mesmo. Eu não acho que meu pai e minha mãe vão subir e descer com dificuldade, eles vão subir e descer muito com saúde. Mas eu vejo, por exemplo, minha avó Ana tem disposição para subir e descer, só que ela não vai para qualquer. Então, tipo assim, né? Não dá para contar com a sorte, mas o que eu queria dizer é o quanto, assim, acho que a gente pode dizer que as nossas próximas gerações, elas têm uma ansiedade muito grande, porque o mundo tá maluco, muita informação, mas sem perceber, elas também têm mais tempo. E no sentido de com muito mais acessos e muito mais... Qualidade. Muito. Tipo, dá para chegar com muito mais qualidade de vida aos seus 60 do que antes. Então, que a gente tenha em mente de que o processo faz parte. E eu acho que, assim, o trabalho perfeito, ele não existe no meio desse processo. Mas eu acho que existe um jeito certo, um jeito perfeito, não vou dizer nem perfeito, mas um jeito aprendiz de você trabalhar de maneira que você ache o equilíbrio entre o que você ama e entre a necessidade de ganhar grana. Então é muito menos sobre achar um trabalho perfeito, mas sobre a forma como você leva o seu trabalho. É isso que vai fazer você sentir se esse trabalho te realiza ou não. É você saber que você está procurando o equilíbrio entre o amor e a obrigação.
para encerrar, essa é a minha opinião. Eu acho que entra um pouco naquilo que eu disse, de você encontrar um pouco de propósito no caminho, viver de pequenas pílulas de alegria ali ao longo do dia, mesmo quando aquilo fica chato, porque sempre vai existir um momento que fica chato, porque cai na rotina, mas quando a gente percebe que qualquer coisa que a gente faça e que a gente se dispõe a fazer ali, de alguma maneira a gente está contribuindo para o mundo. Então, assim, qual é a contribuição que eu estou deixando, né? O que Qual eu o seu estou legado, fazendo? né? Qual é o meu legado? E legado, a gente não quer fazer parecer que você tem que ser o Bill Gates. Não. O legado, sempre as coisas são legados, né? Outro dia eu percebi que eu tenho um legado no negócio dos meus pais, porque uma senhora de 80 anos lembrou do meu aniversário de cor, que eu comentei, e veio trazer um perfume, que é uma cliente nossa. 89. De presente. 89, exato. 90. Eu ia falar 90, eu falei 80. 90 anos, e ela veio trazer o perfume porque ela lembrou de cabeça que era meu aniversário e ela queria deixar claro o quanto ela gostava de mim. Eu falei, nossa, de alguma maneira eu deixei uma marca para essa pessoa, atendendo ela com carinho na hora de fazer um serviço, recebendo ela bem, fazendo ela se sentir em casa, num ambiente que poderia ser hostil para ela. Afinal de contas, é uma senhora no ambiente de cuidado e beleza, e hoje em dia a gente sabe que envelhecer não é visto como sinônimo de beleza. Então, eu acho que se a gente entende que o nosso legado ele é grande na pequenez, acho que isso torna o processo mais gostoso. Sim, exato, porque é isso, né? Por exemplo, a gente tem o privilégio de colecionar histórias, né? Todos os dias, sabe? De diferentes pessoas. Isso é uma delícia, gente, é uma delícia. Essa troca é muito gostosa, sabe? De você estar ali conhecendo pessoas de diferentes culturas, de diferentes classes sociais, de diferentes... É muito, muito, muito legal. E é um privilégio e, ao mesmo tempo, é o que nos sustenta. E no fim, viver um sonho Sonhos também, os sonhos também têm altos e baixos, né? Você sai de um sonho e vai pro pesadelo, o pesadelo vira um sonho. Acho que é muito mais sobre entender esses altos e baixos com... Eu costumo dizer que a vida é feita de picos e vales. Então, a gente sempre tem o pico e depois vem o vale. Tá tudo bem, né? E é o vale que justifica ter o pico, Exato, senão seria só isso. Exato. E aí a vida seria uma chatice. Exato. Inclusive, tem, só pra fechar, uma série chamada The Good Place, muito legal. E acho que eu vou dar um spoiler do final. Então, se você for assistir, não continua aqui. Mas, assim, basicamente, eles chegam no céu e aí, quando eles veem que eles conseguem tudo que é maravilhoso, tudo que há de bom, eles conseguem no céu. Tudo. Eles começam a todos ficarem tristes, amebas, tristes e depressivos e neutros. Ou então neutros. A pessoa fica tipo assim... porque eles percebem que a vida só tinha graça porque tinha altos e baixos. E aí eles pedem para criar uma porta para o fim de tudo, que é quando a vida viraria uma tela preta, você não existiria mais. Porque eles perceberam que depois que você realiza tudo e que você tem tudo que te faria feliz, acabou. Então, que bom que a vida tem altos e baixos, porque os baixos justificam a gente querer o alto. Que bom que a gente consegue ressignificar tudo o tempo todo, né? Porque a gente conhece muitas histórias de pessoas de muito sucesso, né? E que ainda assim continuam buscando, e que ainda assim continuam fazendo. Sim, exato. Isso é muito legal. E a gente também percebe quando as pessoas às vezes chegam num ponto tão alto da vida que elas se perdem. Elas não... Será que era isso mesmo que eu queria? Então, não entre na neura do que o mundo diz que é ser feliz pra você. Você vai precisar achar o que é felicidade pra você, senão você vai se afundar. O que é sucesso pra você, né? E assim... Não necessariamente ter sucesso é ter a super carreira na grande corporação que vai te pagar um salário de 6 dígitos. Não necessariamente isso é sinônimo de sucesso. Mesmo a gente amando grana, eu acho que eu e a Fê podemos falar que somos pessoas que gostamos de prosperidade, a gente ainda consegue entender que até o processo para ter grana, inclusive eu vejo muito isso, o processo para ter grana talvez seja a parte mais desafiadora, mas também é mais gostosa. Sim. Tipo assim, é a construção, né? Sim, sabe quando você compra uma coisa e você fala assim, nossa, a coisa é legal, mas o mais legal é saber que você comprou a coisa porque você sabe todo o trabalho que você teve para conseguir aquilo? Acho que é essa a sensação. E é muito gostoso. Então, se você assistiu o episódio até o final, você comenta com uma maletinha, escreve mala aí, que vai aparecer uma maletinha pra gente saber. A gente vai deixar uma enquete pra saber se vocês
trabalham por amor, ou se vocês trabalham por dinheiro, ou se vocês conseguem os dois, não conseguem nenhum dos dois, pelo amor de Deus, dá um jeito de conseguir os dois, que é o que a gente precisa. Mas se não der também, é isso, vamos lutando para sobreviver. Sim. E segue Picos a gente... e vales. Picos e vales. Segue a gente no Papo de Gerações. e no... @comunicanalu. E @Fernanda Camis. muito obrigada e até a próxima. Até. Tchau!